Mas a noite de sábado, dia 13 de novembro, no meio do mês de novembro de 2021, programa Sem Noção de número 1670, alguma coisa, câmera 2, porque hoje eu trago um convidado, mais uma vez uma dica da minha amiga Luana Vasgin, um convidado que a gente está há tempos aqui querendo trazer, porque tem um assunto de extrema relevância para a sociedade, para todo mundo que está nos assistindo, enfim, em qualquer lugar do mundo, né? Seja ele pelo canal 14 da NET em São Leopoldo, Sapiranga, Estância Velha, Campo Bom, Novo Hamburgo, depois em qualquer lugar da internet, no mundo, né? Que a pessoa esteja nos assistindo agora. Eu vou bater um papo aqui com o Jonas, eu vou falar todo o teu nome, cara. Pode falar. Jonas Fernando Miller Filho. O Jonas, nosso amigo, psicólogo, quero que tu seja presente e muito boa noite, obrigado por estar aqui hoje. Boa noite, Pablo, né? Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, né, contigo hoje. Sou o Jonas, pelo menos minha mãe me chama assim desde que eu sou criança. Sim, não Né? tem apelido? Não tinha apelido? Quando eu era criança, tinha o apelido de Joninhas. Joninhas. É, porque meu pai é Jonas também. Quase não era sapeca, né, cara? Ah, até que era Era de de boa, boa. até que era de boa, assim, né? Se tu não falar o nome da mãe do pai, vai ficar brava. Minha mãe é Honorina e meu pai também é Jonas, aproveitando para mandar um abraço para eles também, para minha família, né? E que orgulho do filho aí, né? Parabéns pra eles, que a gente admira muito ele. Sou teólogo, né? Me formei em teologia pelo Seminário Batista de Minas Gerais e sou psicólogo formado pela Unicinos. Que legal, cara. Primeiro, da onde surgiu, quero ser teólogo e vou lá pra Minas Gerais? Teologia surgiu de um contexto do qual eu faço parte, né? E para mim é uma parte da minha vida importante, que é a questão da religião, da igreja em si. Uhum. E eu entendi que eu precisava e queria estudar um pouco mais sobre isso, entender um pouco melhor, me preparar um pouco melhor para esse contexto, né? E a ideia de ir para Minas Gerais foi no sentido de, tipo, eu preciso amadurecer um pouco na vida, assim. Sim. Quantos anos isso? Eu estava com 21. Ah, legal, né, cara? Um cara bem novo, né? Sim. E, vou lá. Sim. Mãe, né? pai aqui. Eu já sou cagalhão, cara. Eu não ia. Pode falar isso aí, Pedro? Não pode. Tá, depois tu bota um pi. Vai lá. Mas eu queria, assim, tipo, meter a cara e, tipo, tá, eu preciso amadurecer, preciso crescer, preciso sair um pouco debaixo das asas do pai e da mãe, assim, e enfrentar a vida, assim, né? E foi um tempo muito importante. Bastante desafiador, bastante difícil, em vários sentidos. Dificuldades, né? De sair de casa e tal. A geladeira não aparecia cheia. Falei a mesma coisa quando eu fui morar sozinho. As roupas não vão pra máquina, depois da máquina elas não vão pro varal. É impressionante esse fenômeno que acontece, assim, né? Que a gente não entende como isso acontece. Os armários, né, cara, eles não se enchem sozinhos, não né? De comida, de mantimento, né? Não se arrumam, né? A comida não aparece pronta. Sim, né? Mas foi um tempo, assim, bastante desafiador, mas de um amadurecimento muito importante para minha vida, né? E quando eu estava lá no... E ainda mais estudando a palavra, né, cara? Sim. Extremamente uma escola ali para tua vida, né? Sim. E quando eu estava lá, eu tive um professor que dava algumas disciplinas ligadas à psicologia, né? Questão de aconselhamento, psicologia e religião, né? Nesse sentido. E eu gostei demais da aula dele. Era muito boa a aula dele, tanto que eu tentava organizar as minhas aulas. Ele te dando um norte ali das coisas e tu curtiu. Eu tentava organizar as aulas para ter folga para assistir a aula dele de novo. Que legal. Né? Que eu já tinha feito, mas eu tentava assistir de novo. O bichinho assim. te mordeu ali da psicologia. Sim. E eu pensei, isso aqui é interessante. Né? Isso pode ser importante para contribuir com a vida das pessoas. Sim. Né? Tanto no contexto da igreja como fora. Né? Inicialmente, o foco era mais o contexto religioso, né? E aí lá eu fiz o Enem, né? E sem estudar, porque não tinha tempo de estudar, fazendo um monte de disciplinas, foi uma loucura, assim, mas consegui fazer o Enem e consegui a bolsa. Né? Consegui o ProUni, me estudei... nesse momento, a mãe... Honorina. Tá lá se babando o filho, né? Tá uma bacia embaixo do pai e da mãe ali, né? Sim, que legal. Sim.
E foi legal que meu pai também, a partir disso, foi estudar também. Então, na família também deu outros desdobramentos, também. assim, né? Sim. Foi legal. E aí, comecei a estudar psicologia em 2011, né? Graças a uma política pública. Não, só um pouquinho, cara. Deixa eu parar um pouquinho. Eles estão me falando no ponto aqui. Pode parar de falar isso aí, que eu preciso me tratar, que daí já é uma oportunidade daqui da gente conversar. Mas eu não quero... O Pedro, eles ficam me dando essas bobajadas no ouvido aqui e me desconcentra. Mas continua, cara, desculpa aí. Tá. Eles que precisam se tratar lá. Então, vamos lá. Tô brincando. São nossos amigos. Consegui, então, estudar e me formar a partir de uma política pública. Que legal, Né? cara. Foi Oportunidade, né? Oportunidade, exatamente. E um pouquinho de sorte pra quem não estudou, né? Sorte e o esforço de estar lá também. Isso aí, não, tá né? certo. Não, Acho que merecido. Que a teologia me ajudou muito, né? Por coisas que eu já estudava. Nos estudos lá, né? Exato. Né? Isso é importante, né? E aí, enfim, é isso. É a sorte, é a oportunidade e também o esforço, assim, né? Mas graças a ter as políticas públicas, né? Sim. Para oportunizar isso Senão aí. não seria viável, Paulo. Para as pessoas, né? Que legal, quem chegou agora, eu tô entrevistando aqui o Jonas Fernando Miller Filho. O cara tem 2 livros, a gente não sabe se vai falar agora no primeiro bloco sobre eles, mas eu vou mostrar certinho depois aqui para vocês. O primeiro aqui é Reflexões sobre a Vida, Entre Flores e Cores, Natureza e Amores. Ah, que nome, hein, cara? Isso. Esconde aqui para nós, curiosidades, que eu vou levar. Tô brincando. Olha aqui, ó. E o outro livro também, Reflexões sobre a Vida, sobre nós. Um de 2016, né? E o outro 17, o outro de 2019. Isso. Pré-pandemia. Né? E depois eu mostro aqui, o Pedro vai mostrar ali as imagens depois pra gente. Então tu foi pra psicologia, Enem, pegou a bolsa. E daí a teologia, que era o teu primeiro plano, né? Não, meu plano é eu vou ser teólogo, eu quero estudar a palavra, eu quero me aperfeiçoar nisso. Ela morreu assim ou ela começou a caminhar junto, Nana? Não morreu porque tá em mim. Tem, tá na tua família, tá na tua formação, tá, né? Mas deixou de ser o foco principal. Sim. Principalmente a nível profissional. Né? Porque antes a intenção era focar mais nesse sentido. Né? E à medida que eu também fui entendendo mais a psicologia, os lugares que ela ocupa, né, as possibilidades de inserção, as formas de trabalhar da psicologia, fui também me direcionando mais nesse sentido, né? E hoje eu trabalho como psicólogo em tempo integral. E depois que tu fez a bolsa, essa bolsa para tu estudar lá, aqui, como é que foi isso? A bolsa que tu para fazer psicologia. Eu fiz o ProUni lá, tá, mas consegui a bolsa na Unicinos. Isso, entendeu? Né? Então tu é formado na Unicinos. Isso, aqui. Porque a ideia era voltar para cá. Sim. Né? Então fiz a bolsa lá, fiz a prova lá do Enem, consegui a bolsa na Unicinos. Que legal. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo na volta. Por que a gente achou muito importante trazer o Jonas? Porque a gente está vivendo uma pandemia ainda, né? Para as pessoas que não sabem, né? A gente está numa pandemia, estamos com uma distância aqui, vacinados e tudo mais. Mas que a gente viu que durante a pandemia, antes a gente já sabia que a saúde mental era muito importante, um tema de extrema relevância para a gente estar martelando em cima dele e tal. Mas que durante a pandemia isso se revelou assim a olhos nus, né? Para todo mundo, né? Então a gente segura um pouquinho aí, não troca de canal enquanto isso, está assistindo pela internet, vai marcando teu amigo aqui embaixo, que a gente está falando muito sobre saúde mental aqui com o nosso amigo psicólogo, Jonas Fernando Miller Filho, e então tu não troca de canal, que a gente já volta. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
vou perguntar depois do programa isso pra ele. Tá, beijo. Tá? Eu tô no programa aqui. Programa Sem Noção de volta. Minha mãe me ligou e perguntou quanto é que é a consulta. Olha que aí participar do programa. Calma, mãe. Quer participar do programa? Quer fazer uma consulta com o Jonas aqui. Quem chegou agora, eu tô entrevistando o teólogo. Eu esqueci de te dizer outra coisa. Teólogo, psicólogo e escritor Jonas Fernando Miller Filho. Agora eu quero que o Pedro coloque aqui, diz ele que não vai colocar aqui no ponto. Vai colocar assim, bota as imagens aí, ó. Primeiro que eu achei sensacional o título dos livros, né? E eu queria que tu explicasse um pouquinho, cara, como é que veio a vontade de escrever, né? Porque não é para qualquer pessoa, né? Botar no papel suas ideias, as suas mensagens, né? Obrigado aí, Pedro. Como é que surgiu a ideia de eu escrever um livro? Daí tu me falou que tem uma historinha aí desses livros, né? Eu escrevia há muitos anos já, assim, compartilhando nas redes sociais, enfim, reflexões sobre a vida, coisas que iam passando pela minha cabeça, né, meus devaneios, né, e ia compartilhando ali. E aí, fruto de terapia também, da minha terapia pessoal, né, Sim. fui trabalhando isso, do desejo de escrever, mas com medo, com um certo receio de me expor dessa Sim. forma, né, porque é um desafio tu concretizar isso, assim, né, tu dizer de uma maneira concreta o que tu pensa. Sim. Né? E fui com medo mesmo, né? E fiz o primeiro livro, a minha irmã estava doente na época. O primeiro livro, é o... Isso, Entre Flores e Cores, Natureza e Amores. Esse aqui, né? Né? Muito lindo esse E nome. aí fiz o primeiro livro para tentar levantar uma grana para ajudar ela. O que né? a tua irmã tinha? Ela teve um linfoma. Olha só. Né? Teve um linfoma. E aí, juntei esses textos desses anos, assim, né? Escolhi alguns textos, montei o livro e publiquei na cara e na coragem, assim, né? Publicação por conta. E a gente sabe que não é fácil fazer isso, Não, né? Tem uma não. caminhada longa, né? Eu sei. Né? E o texto que dá nome ao livro é um texto que eu escrevi para minha esposa, né? No tempo que a gente... Que é a... Sara. Sara. Né? Os caras que não falam o nome das esposas é pior que não falar da mãe e do pai. Dá um problemão. Fala o nome da tua mãe, não fala o meu nome. Mas eu que fico cobrando. Obrigado, Pablo, Viu? né? Deu, Se eu graças falar a de casa, mim, não é não tão vai ter uma confortável. DR. Não, tudo Né? certo. Tudo Mas é certo. legal, né? O marido psicólogo, daqui a pouco... Não, mas não dá certo. Não Ela dá, é né? psicóloga também. Ah, meu Deus do céu. É divertido. Eu ia perguntar como é que é isso aí, né? Mas bom, eu É imagino. divertido. Enfim, escreveu o livro, concretizou o sonho, conseguiu, de alguma forma, ajudar a tua irmã. E, cara, pra quem tu indica o teu livro, cara? Eu acho que, assim, para quem gosta de pensar sobre a vida. Sim. Né? São textos breves, com questões amplas, né? Reflexão. Com reflexões sobre diversos assuntos, sobre luto, sobre alegria, né? Sobre... tem um texto sobre as nossas memórias. Posso ler um né? aqui que eu abri? Eu abri Pode. aquela que tu abre assim na sorte. Olha aqui, ó. Abri um aqui que tem um urso aqui, né? Não há placas para todos os caminhos. Não há estradas para todos os destinos. Não há pontes para todos os rios. As nuvens carregam chuva, mas nem sempre. Nem sempre o sol aquece a pele. Outras vezes ele a queima. É da vida que se fala. Eu não sei ler direito, mas eu achei muito bonito, cara. Por isso que eu vou ter que ler isso aqui. Isso é legal do livro, né? São pequenos textos. Olha só, cara, ele fica me falando uns negócios aqui, ó. É testículos. É verdade, mas eu não queria falar essa palavra aqui, Pedro. Obrigado pelas tuas contribuições. Eu não vou falar mais do que tu tá me falando no ouvido. Mas bacana, cara. Textos breves, assim, que te fazem pensar, né? Te fazem refletir. E isso é um tipo de leitura que eu gosto, assim, né? Porque eu não consigo, às vezes, me concentrar num livro, sabe? Então, eu pego um livro desse aqui, eu leio ali, olhando TV, eu desligo a TV, leio. Terminei de ler. Bom, bota ali do lado, né? Então, vamos já falar o seguinte, antes da gente falar sobre saúde mental, enfim. Para quem quiser adquirir os teus livros, como é que faz? Entra em contato direto contigo? Comigo. Contigo na rede social? Pode ser. Instagram? Instagram. Qual é o teu Instagram? É jonasfilho.psi. @instagram.com. Jonasfilho. .psi. Psi é como? PSI. 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 É de psicólogo. Tá, Isso. beleza. jonasfilho.psi. Tá. jonasfilho.psi. De psicólogo. Barbada. Já até vou seguir aqui agora. Entra em contato com ele. Vou querer um livro. Como é que tu faz para vender? Vou te dar um Pix, tu me manda. Como é que... Vocês entrem em contato com o Jonas ali. A gente se acerta. Que se acerta, né? Cara,
saúde mental. A gente se conheceu, né? O ISUR, uma vez, antes de pandemia, né? A gente Sim. estava tentando, ficou conhecendo uma cartilha da Unicinos, Isso. contigo, com uma equipe, né? Professora Ângela. Professora Ângela, exatamente. A gente se reuniu, não tinha pandemia acontecendo, mas havia uma preocupação com a saúde mental, principalmente das crianças no âmbito escolar, né? Crianças que já demonstravam algum traço de depressão, alguma coisa que preocupava os pais e professores, e eu surdo como professor lá, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu já vi relatos da minha filha, eu já vi muita coisa em escola, e a gente entrou em contato, a gente se conheceu ali, né? Queria que tu falasse um pouco sobre a saúde mental, enfim, antes da pandemia e agora, juntando tudo com pandemia, o que tu vê hoje, o que tu pode passar para as pessoas sobre a importância da gente dar uma atenção mais ainda agora para a saúde mental, para a nossa saúde mental, né? E dos filhos. Eu acho que uma questão que a gente precisa perceber é que a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus e junto com ela vem uma pandemia de saúde mental. De coisas que já estavam aí. Sim. Né? As pessoas já sofriam com ansiedade, com depressão, né? Com algumas fobias. A pandemia veio de gatilho. A pandemia intensifica. Né? A pandemia intensifica isso e aí antes alguns recursos que às vezes nós conseguimos usar para lidar com isso, a gente não consegue mais. Né? Existe todo um preconceito que a gente precisa romper com a ideia de saúde mental, de que quem procura um psiquiatra, quem procura um psicólogo é louco, é fora da casa. Não, quem procura terapia é gente. Pessoas. De alguma forma ele está consciente que ele precisa de ajuda, né? Pessoas, né? Porque assim como a gente procura um médico quando existe uma questão fisiológica, física, a saúde mental, existem profissionais capacitados para ajudar a pessoa a lidar com essas questões da vida. Sim. Que não necessariamente precisam ser uma psicopatologia, né? A pessoa não precisa necessariamente estar em depressão para então procurar... Isso que eu ia te perguntar, Jonas. Uma pessoa que tu pode dizer assim, um sintoma que a pessoa pode pensar que isso não é um sintoma de que ela possa precisar de ajuda. Por exemplo, a depressão a gente sabe vários sintomas dela, mas daqui a um pouco o cara não está numa grande depressão, mas ele está com a saúde mental muito abalada, né? Vou dar um exemplo pro cara, tu que está muito... Daqui a um pouco pensa muito tal coisa, ou daqui a um pouco tu está muito seguidamente, sei lá, algum exemplo que a gente pode dar para as pessoas que dá um start nela. Opa, então eu tenho isso aí, eu acho que eu vou procurar ajuda. Eu acho bem importante a tua pergunta. Né? Pelo menos o cara vai no fundo do poço, né? Cara, eu me levanto mais da cama, não tenho vontade mais de ir no banheiro e eu preciso de ajuda. Às vezes não precisa chegar ali, né? Exato, que uma parte importante, né, Pablo, que é difícil para nós, porque a gente não é incentivado e não aprende a fazer isso, é perceber como nós estamos. Isso. Perceber o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, né? Porque isso nos dá um parâmetro de quando um determinado sofrimento, quando uma determinada condição se intensifica mais e passa a nos prejudicar. Né? Por exemplo, a questão da depressão nos homens. Um sintoma muito comum nos homens é a irritabilidade. Olha aí. Homens deprimidos tendem a ficar mais irritados. E às vezes o cara não percebe que está deprimido. Estou estressado, estou irritado e fica ali naquilo, todo dia estressado, sobra para quem está ao redor e a pessoa também não consegue lidar com aquilo porque não está bem, tenta resolver de determinadas formas, não consegue, a emoção se intensifica, o sofrimento se intensifica. Depois o copo transborda. E vai ficando naquela bola de neve. Sim. Né? Então, às vezes, tu conseguir perceber que, tipo, peraí, será que eu não estou irritado demais? Poxa, como é que eu estava na semana passada? Como é que eu estava no mês passado? Há quanto tempo eu estou me percebendo assim? Sim, estou estourando por qualquer coisinha, eu estou tratando, daqui a pouco eu discutir com a minha mãe, nem precisava daquilo ali, eu estou... Exatamente. E aí tem coisas anteriores que não foram cuidadas, né? Que chega nesse ponto. Então, acho que uma parte muito importante, né, que seja na pandemia, pós-pandemia, mas que é parte da nossa vida, é a gente conseguir parar por alguns momentos para olhar para a gente. Sim.
Tá, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu tentar entender o que eu estou sentindo. Não estou conseguindo entender, E não tem preciso esse de lance ajuda. que tu falou antes, né, da vergonha, né? Bah, vou ter que procurar ajuda um psicólogo e quem sabe um psiquiatra. A gente não achar que isso aí é, vão me tratar como louco, eu sou louco, né? Uma vez o Isur me deu um exemplo da escola que ele dava aula, que tinha uma criança lá determinada, que eles tiveram que chamar os pais para aconselhar, olha, de repente nós vamos ter que acionar assim, uma ajuda, né, para o seu filho, uma ajuda de um psicólogo, alguma coisa. Não, meu filho não é louco. Primeira coisa que veio é isso, né? E daí ele comentou, não é para isso tudo, né? Calma, a gente identificou isso. Isso aí é muito bom ter identificado, né? Pra gente tratar, conversar, ver como é que a gente pode chegar numa resolução de estudo, né, para a pessoa, né? Muito importante isso, tu vê, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu pensei que daqui a pouco o cara um pouco mais triste ou pensando muito em coisa ruim, assim, não, mas irritabilidade, nunca eu iria pensar isso, cara. Até fiquei tu falando que eu pensei, cara, esse dia eu tava muito irritado. Tu falando e eu aqui, ó, não comecei a prestar mais atenção no que tu tava falando, comecei a me analisar, né? Ai, meu Deus, chegou a me dar um calorão aqui. Tá, enfim. E mulheres, cara, quais seriam os sintomas das mulheres? Para depressão, tem sintomas que são comuns, né? Eu trouxe a questão da irritabilidade nos homens porque Que ninguém presta atenção nisso, não né? se presta atenção, né? Mas é muito comum a questão de uma tristeza, na questão da depressão, uma tristeza contínua, né? Por um tempo prolongado, que pode ou não estar relacionado com algum evento, né? Na pandemia, né? A questão do luto, por exemplo, algo que pode ser Que a pessoa não fator possa estar sabendo lidar com aquilo ali, né? Tem pessoas que tiram de letra, claro que é difícil, mas tem pessoas que tiram muito mais fácil de uma situação dessas. que vivenciam esse processo de uma maneira saudável, Sim, né? sim. Que vai compreender tempos de tristeza, né? O luto tem todo um processo, mas uma tristeza contínua, uma desesperança frente à vida, a pessoa olha para o dia dela e para a vida dela, né? Tem dificuldade de encontrar projetos, tem dificuldade de encontrar uma razão pela qual seguir vivendo, né? Olha para a vida e também já percebe, e acho que aqui a pandemia pegou bastante, né? O que o doutor me disse sobre o seguinte, ó? Isso é uma pergunta que ainda bem que eu me lembrei de fazer essa pergunta. Muita gente fala assim, depressão é uma coisa de rico, depressão é uma coisa não sei o quê, eu não tenho tempo para ter depressão. Existe essa fala, né? Essa bobagem aí, né? Quando que começou a se usar esse nome depressão, né? Como que começou a aparecer isso na mídia? Fulano tá com depressão, né? No tempo da minha bisavó lá, o que seria depressão, cara? Uma pessoa triste em casa, não sair de casa, uma pessoa que eu fico pensando nisso, porque essa palavra veio um pouco depois veio aparecer mais para as pessoas, né? Depressão profunda, né? Então, o suicídio, tudo isso, né, que a gente comenta. Tu tem essa noção, assim, de que não era tratado como depressão antigamente isso? Ou sim, era tratado como depressão, era tratado, só que não era divulgado? É difícil saber exatamente em que ponto isso surgiu, assim, né? A questão do adoecimento em si, provavelmente sempre esteve presente. Né? A questão é que o olhar para isso... Não existia, né? Não existia. Sim. E nem divulgado, muito menos, né? Hoje, né, Pablo, a gente pensar hoje, né, dependendo do contexto em que a pessoa vive, a depressão é vista como frescura. Exato. Vou te perguntar uma outra coisa também que vem ao encontro, né? Aquele Whindersson Nunes, né? Cara, o cara tem, sei lá, 100 milhões de seguidores. O cara tem um jatinho no pátio dele. O cara tem uma casa de 30 andares, sei lá. Tem uma mulher com a mais linda. Tudo ele tem, né? E cai em depressão. Né? Isso isso vem da onde? Porque todo mundo tem essa ilusão de que, eu sou bem sucedido, eu tenho dinheiro, eu conquistei uma mulher, eu amo uma mulher, eu casei, eu vou ter filho, eu tenho um cachorro, meus negócios estão dando certo, e do nada, bluf. Essa é uma questão que tu traz muito interessante. Mas nós vamos longe aqui, hein? O que é, Pedro? Não dá tempo mais. Tá, vamos concluir isso aqui, daí a gente vai ter que finalizar. Cara. Tá, ok. Né? Mas tem-se a ideia de que se alcançando determinadas condições, é como se a gente se estivesse blindado ou se isso não chegasse. Dinheiro traz felicidade. Né? Exatamente. Né? Mas depressão é coisa de gente. Gente que tem dinheiro e gente que não tem dinheiro. Né? Fatores que podem nos ajudar a lidar com isso é a gente olhar para a vida
e seguir encontrando sentido nela. Sim. E algumas pessoas olham para a vida e mesmo olhando de fora a gente pensa, meu Deus, de uma forma bastante julgadora, bastante preconceituosa, né? Essa pessoa não tem motivo nenhum para estar assim, olhando de fora. Posso dar um pitaco junto? Pode, claro. E vai ao encontro também da tua pessoa, né? Eu sou um cara muito religioso, né? Eu acredito na palavra, eu estudo, eu gosto de ler sobre isso. Uma pessoa que ela tem um caminho junto de Deus, tá? Tem uma espiritualidade, seja ela qual for, né? Mas eu digo, eu sou cristão, né? Isso ajuda, tu acha que ajuda a pessoa a se manter firme, se manter forte, ter um objetivo, andar no caminho, né? Na palavra? Tu acha que isso contribui para... A espiritualidade é um fator protetivo, né? Independente da religião. É um fator protetivo, sim. Fator protetivo. Isso. Interessante. Mas não é uma garantia. Faz esse sinal aí agora que tu fez aí. Olha para lá, Jonas. Olha lá. Isso ali é um sinal de quê? Paz tudo e amor. certo. Tudo certo. Ó, show de bola. Mas na TV é 2 minutos para terminar. Mas vamos lá. Mas a espiritualidade é um fator protetivo, sim, mas não é uma garantia, né? Depressão acomete pessoas que têm fé, que acreditam em Deus. Frequentam lá o teu templo, a igreja. Não é falta de fé, né? Não é pecado, né? É química. Uma condição da nossa humanidade, né? E acho que uma questão fundamental de deixar marcado é que tem tratamento, né? Não é preciso sofrer sozinho. Sim. Né? Não é preciso tentar segurar a barra sozinho. E se possível, e se precisar também, existe tratamento com remédio, a gente sabe disso. Sim, super importante, tem o seu lugar. Sim, né? sim. Tem o seu lugar. Mas acho que a parte principal, né, procurar ajuda já, né? Procurar ajuda. Falar, sabe? Sim. Perceber o que está sentindo e a partir dessa percepção conseguir botar para fora, né? Dizer para alguém de casa, não estou bem. Sim. Não tô legal. Ou perceber no filho da gente, né, que ele tá com pouco, a gente não tá conseguindo suprir ali uma dica, uma forma de agir, né? Eu acho importante isso também, né? Então, cara, eu queria te agradecer demais a tua presença aqui. Faltou bastante tempo da gente falar. Uma coisa arada, eu falo também um monte, né? Bom. E eles estão também falando aqui um monte de coisa para mim. Mas queria te agradecer demais a presença. Quero passar de novo o teu Instagram. jonasfilho.psi. jonasfilho.psi, psi de psicólogo. Isso aí. Tá? Entra em contato com ele, troca uma ideia, vê onde é que é o consultório dele ali. Pode falar onde é que é. O consultório fica na Domingos de Almeida, 135. Domingos de Almeida aqui no centro da cidade. No centro, né? É isso aí, né? Não tem erro ali. A Domingos de Almeida é aquela que termina na Bento Gonçalves, não tem erro. Domingos de Almeida, 135. 135, ou procura o Jonas ali nas redes sociais. Quer adquirir o livro, quer trocar uma ideia, quer ter uma consulta com ele, bater um papo. Olha, cara, esse cara me abriu. Eu acho que eu estou precisando bater um papo aí com um psicólogo, ver o que eu posso melhorar na minha vida aí para seguir num horizonte pleno, né? Cara, muito obrigado. Valeu. Um abraço. As considerações aí finais. Te agradecer pelo convite, né? Deixar um abraço para o Isur também, né? Agradecer a Luana também pelo convite. Mandar um abraço para minha família, para os meus amigos e dizer para as pessoas procurarem ajuda, né? Terapia é coisa de gente e faz diferença para que a gente possa viver bem. Muito bom. Né? Muito bom. Esse foi psicólogo, teólogo, escritor e um grande cara aqui, Jonas Fernando Miller Filho, que tem 2 livros aqui. Tu vai trocar uma ideia com ele agora na internet, que o programa chegou ao fim. Quero que tu continue com a programação da Vale TV. Um beijo, um bom final de semana, um abraço. Fui!